questão diz assim: ao utilizar o serviço de busca do Google, é possível usar símbolos ou palavras na pesquisa para tornar os resultados mais precisos. A pesquisa no serviço de busca do Google, que retorna documentos cujo conteúdo tem as palavras concurso público, exatamente nessa ordem é: letra A, concurso or público; letra B, concurso público entre aspas; letra C, concurso público; letra D, concurso exact público. Olha só o que diz a questão. Ele pede para fazer a pesquisa no Google, mas retornar documentos cujo conteúdo tenha as palavras concurso público exatamente nessa ordem, quer dizer, primeiro concurso e depois público. Vamos pesquisar um pouquinho como nós realizamos as pesquisas dentro do Google usando o que chamamos de operadores de pesquisa. Existem vários operadores de pesquisa. Por exemplo, quando nós queremos pesquisar em redes sociais, nós podemos colocar arroba antes de uma palavra para pesquisar em redes sociais. Então, quando eu coloco arroba e uma determinada palavra, ele vai pesquisar isso dentro de redes sociais. Outra dica: no Google, quando a gente quer pesquisar um preço de um produto, nós podemos colocar o cifrão antes de um número. Por exemplo, câmera, cifrão 400, para ele pesquisar de acordo com esse preço. Isso também é um operador de pesquisa. Para pesquisar o que chamamos de hashtags, aí, claro, colocamos uma hashtag antes de uma palavra, e aí a palavra ele vai pesquisar as hashtags de acordo com aquela palavra que se deseja pesquisar. Nós também podemos excluir palavras da pesquisa, colocando um menos, quer dizer, um sinal de subtração antes de uma palavra que você queira deixar de fora, quer dizer, um traço. Por exemplo, se eu pedir lá velocidade do Jaguar menos carro, traço carro, o que ele vai entender? Que tem que me dar a pesquisa de velocidade do Jaguar animal e não do Jaguar automóvel. É isso, nós podemos então excluir palavras da pesquisa colocando um traço e a palavra, que seria como ali, ó, velocidade do Jaguar, traço carro, seria velocidade do Jaguar menos carro, quer dizer, não quero a velocidade do automóvel Jaguar e sim do animal Jaguar. E nós também podemos fazer uso do que chamamos de caracteres coringa, como o caso do asterisco. Se o usuário colocar o asterisco numa palavra ou numa frase onde deseja pesquisar, ele pode pesquisar tudo que tem sobre aquele ponto do asterisco. Por exemplo, colocando maior asterisco do mundo, ele vai entender que pode ser maior prédio do mundo, maior livro do mundo, maior cidade do mundo, maior estado do mundo, maior país do mundo. Esse asterisco é um caractere coringa que substitui qualquer palavra. Então, quando eu quero, nesse exemplo, eu queria maior do mundo de várias coisas, então eu boto o asterisco ali para ele entender maior qualquer coisa do mundo. Seria essa a ideia do nosso asterisco como operador de pesquisa. Nós também podemos usar ponto seguido de ponto, quer dizer, um pontinho, outro pontinho entre dois números para ele verificar algum tipo de intervalo de números. Por exemplo, se eu colocar câmera, cifrão 50, ponto, ponto, cifrão 100, ele me dá preços de câmera de 50 até 100. Então esse ponto seguido de ponto significa um até, para nos dar um determinado intervalo, é uma pesquisa dentro de um intervalo de números. Deixa eu ver quantos operadores de pesquisa existem. O OR, citado também na questão, esse vai colocar, a gente coloca entre as palavras-chave que desejamos pesquisar, para pesquisar uma ou outra. Então, por exemplo, maratona or corrida, o que ele entende? Que tem que me dar a pesquisa de maratona ou da palavra corrida, e não necessariamente as duas juntas, é uma ou outra, maratona ou corrida, maratona or corrida, também é um operador de pesquisa. E também temos a pesquisa em sites específicos, aí nós colocamos site, dois pontos e o endereço do site, aí ele vai pesquisar isso dentro daquele site ou dentro daquele domínio desejado. Então bota site, dois pontos, o endereço do site, e aí ele pesquisa dentro daquele site. Podemos colocar info também antes do endereço do site para descobrir informações e detalhes sobre aquele site. Cache é quando ele consegue colocar, se eu colocar cache antes do endereço de um site, ele me mostra o que o Google tem armazenado de outras pesquisas sobre aquele site, quer dizer, a cache armazenada nos servidores do Google sobre aquele site. Também podemos pesquisar, e aí um ponto importante da questão, naquilo que chamamos de pesquisar uma correspondência exata, onde nós vamos colocar uma frase entre aspas, como por exemplo ali, prédio mais alto do mundo entre aspas. Isso quer dizer que o resultado da pesquisa tem que apresentar dentro do resultado exatamente nessa ordem, prédio mais alto do mundo, não pode ser em outra ordem. Por isso a gente chama pesquisa por correspondência exata, que é quando colocamos entre aspas. Então agora já sabemos a resposta. Quando a questão disse a pesquisa no serviço de busca do Google
e aí que retorna documentos cujo conteúdo tem as palavras concurso público exatamente nessa ordem, quando ele disse exatamente nessa ordem, é o que a gente chama de correspondência exata. Portanto, tem que ser entre aspas, a letra B de Brasil. Então, quando é entre aspas, nós chamamos isso de busca por correspondência exata, exatamente nessa ordem. B de Brasil, a resposta correta para a nossa questão. Certo, pessoal?